Começou-me a dar muito gosto ajudar as pessoas a integrarem-se e a criarem uma vida estável. Tem 500 mil em 2017 e neste momento é 1,6 milhões de imigrantes. Nós somos mesmo intencionais na criação da comunidade para a integração. O grande motor da imigração é a evolução económica. Focamos-nos muito em empoderar os membros da nossa comunidade na procura de emprego. As pessoas merecem uma vida digna, certo? Sem família não há integração. Não podemos estar a pedir a uma pessoa para se integrar e impossibilitar a família de vir. Qual é a visão? Um Porto Project, um Algarve Project, um Aveiro Project, um Coimbra Project, um Açores Project. Esse é o sonho. Então temos aqui a receita para um mundo muito melhor. Sim. A Margarida, a primeira-ministra. Se tivesse 5 minutos com o primeiro-ministro, o que é que lhe perguntavas? O que é que eu lhe perguntava? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast O que faz falta. Eu sou o Luís Leite e converso com quem não tem medo de mudar o mundo. Imaginem chegar a um país novo, com uma língua diferente, qualificações que não são reconhecidas e necessidade urgente de construir uma nova vida. Para muitos migrantes e refugiados em Lisboa, esta é uma realidade diária. Entre chegar a uma nova cidade e verdadeiramente integrar-se na sociedade existe um caminho cheio de desafios, especialmente quando falamos do mercado de trabalho. O Lisbon Project nasceu precisamente para encurtar essa distância, criando pontos entre pessoas que procuram oportunidades e uma comunidade disposta a acolher. Hoje conversamos com Margarida Santos, gestora do programa de empregabilidade, que apoia estes migrantes e refugiados, ajudando na integração com a língua, a educação e o emprego. Olá Margarida, muito obrigado por teres aceito o convite. Olá Luís, obrigada pelo convite. Estávamos aqui antes de começar a gravar a dizer que somos os dois de Braga. É verdade, boa terra, boa terra. Já não vivo em Braga desde os meus 18 anos. Olha, queres contar um bocadinho o projeto, a tua história? Qual foi o momento que te motivou a fazer parte da Lisbon Project, desta organização? Quando fiz 18 anos decidi ir para Moçambique. Foi assim a minha primeira missão humanitária. E foi uma coisa que ditou muito os meus próximos passos. Fui para o Camboja e para o Laos, onde também tive outras missões humanitárias lá. E a seguir fui para o campo de refugiados de Calais. E para mim foi aquilo que se diz um eye-opener. Quando cheguei à França e vi o estado das coisas, aquilo era chamado, o campo de refugiados era da Jungle, fiquei lá durante 6, 7 meses, até aquilo ser desmantelado. Muito tempo para estar num campo de refugiados. É verdade, mas fiz bons amigos e eu acho que continuam a ser o meu propósito de tudo aquilo que eu faço. Depois disso decidi que o meu rumo seria na Europa e fui fazer o meu mestrado em Ação Humanitária Internacional. Ainda muito com a ideia talvez da ONU, e ainda trabalhei em Roma num centro de recepção de crianças e mulheres refugiadas pela Jesuit Refugee Service. E depois disso decidi regressar, porque apercebi-me que não tinha feito ações humanitárias nenhumas aqui em Portugal. O número de imigrantes e refugiados estava nesse momento a crescer. Não fui logo para a Lisbon Project porque tinha saudades do Norte e então fui viver um bocado para o Porto. Foi aí que eu comecei a trabalhar na empregabilidade e começou-me a dar muito gosto, em vez de estar a ajudar na primeira linha, a ajudar na segunda linha. Então, em vez de ajudar as pessoas a sobreviverem, ajudar as pessoas a integrarem-se e a criarem uma vida estável. E foi aí que eu decidi voltar para Lisboa e realmente inscrever-me no Lisbon Project, que era um projeto que eu já conhecia desde que se iniciou em 2017. E vim para a empregabilidade e cá estou, vai fazer agora em outubro 2 anos. Qual é a maior diferença entre, como disseste, trabalhar na primeira linha e atrás? Nós vemos mais a primeira linha, não é? É mais romântico, de certa forma. Muito mais romântico. Quando estava a fazer o meu mestrado, falámos muito sobre o White Savior Syndrome. Nós chegarmos aos países que não são nossos e querermos ajudar, que acho que tem uma parte muito louvável, mas também tem uma parte que danifica muito os países onde nós vamos e acho que começa a haver uma consciência maior sobre isso. A grande diferença para mim de primeira para segunda linha é a primeira ajuda as pessoas a sobreviverem. Acho que não tem propriamente a ver com impacto em si,
porque acho que as duas têm o seu impacto, são as duas importantes, mas para mim começou-me a dar mais gosto ver as pessoas realmente a desenvolverem-se, a integrarem-se, a criarem uma vida e com tudo aquilo que implica, desde a língua, à cultura, ao emprego. Foi muito também no pensamento das pessoas que eu conhecia em Calais, quando o campo foi desmantelado, ficaram em França e não conseguiram atingir o seu objetivo em ir para a Inglaterra. Também além dos números que estavam realmente a crescer, quer dizer, eu acho que era nem meio milhão em 2017 e neste momento é 1,6 milhões de imigrantes. São 14% da população. Exatamente, portanto também foi uma mistura de necessidade e querer-me desafiar a outras coisas. Para perceber o impacto aqui do trabalho que se faz na Lisbon Project, vamos ouvir aqui as palavras de alguém que viveu a transformação na primeira pessoa. When I came here, Lisbon Project was light, a torch, a torchlight. I found people from same thoughts that From same different dreams. parts Yes, of the world. I saw dreams here. I saw people dreaming here. I saw people chattering here, and I saw people welcoming with a smile. Mm. I was very cheerful back there in my country, but after coming here, I lost my sister, but I couldn't go. So everything was in an adverse way for me. Yeah. Everything was negative. Okay, but somehow I managed to create a positive aura, and I walked to Lisbon Project, and then I started uplifting myself. I Mm. won't say that they guarantee me a job, Yeah. but whatever it is, they guarantee me to develop my skill, Mm. and I could found myself here. Mm. I'm not pampering. I'm telling you the truth, Mm. okay? Because I had friends, I had a life, I had everything. Suddenly, there was a drop in my career, in my life, in my Mm. relationships, everything. But Lisbon Project basically showed me the mirror. Hey, here you are. Wow. This is what you are. So, and I believed in the mirror, and I always want to be stuck to this place because, as I told you, Love that. there is nothing to blame, only gain. In Lisbon Project, from the very root level, they're helping. Acabámos de ouvir as palavras dela. Como é que te sentes a ouvir assim estes testemunhos? Sinto muito grata por isso. Nós temos, nós chamamos-lhes community members, os nossos membros da comunidade, eles vêm muito ter connosco, muito agradecidos, mandam-nos updates por telefone, pelo WhatsApp, a dizer como é que vai a vida deles, a agradecer, mesmo quando se mudam fora de Lisboa. Temos imensos a quererem contribuir e a dar de volta e a começarem a trabalhar connosco. Neste momento tenho um estagiário que é o Jay, da Índia, que quer dar de volta, quer ajudar a dar algum sentido às pessoas, porque tal como ele, quando chegou aqui a Portugal, estava completamente perdido em relação àquilo que queria fazer e por onde começar, não é? Para nós portugueses já é complicado, para um imigrante é ainda mais. E portanto nós temos realmente imensa gente a trabalhar nos vários programas, não é só no meu, que querem fazer voluntariado, querem estagiar, querem dar de volta. É gratificante, é ótimo e ainda bem que é um feedback que nós temos de várias pessoas do quanto a Lisbon Project mudou a vida deles e deu-lhes direção e deu-lhes a muitos deles também propósito, e isso é muito bonito de ouvir. Estou a ver a tua t-shirt que diz Our Brand is Love. Isso é o Lisbon Project. É sim senhor, e é a melhor explicação que há para aquilo que o Lisbon Project é e daquilo que representa. Love ou comunidade, acho que são as duas palavras que nós tentamos juntar e fazer disso mesmo um símbolo em todo o trabalho que fazemos e todos os eventos que temos. É muito bonito de ver. As pessoas, quando chegam, às vezes é difícil compreender a dificuldade que têm em chegar a um país, muitas vêm de realidades totalmente diferentes. E a Lisbon Project, o que é que traz de possibilidade a estas pessoas? O que é que faz? Qual é o processo? Nós temos vários programas, temos o programa de empregabilidade, que é o meu, o programa de educação, que foca-se muito em ensinar a língua portuguesa aos nossos membros. Temos benevolência, que aí é para situações de maior risco, em que realmente temos as doações e tentamos ajudar com o que for possível, com casos pontuais de pessoas que têm mesmo necessidade.
Temos o social care também, é um apoio mais social, de cariz mais social. Temos o Bridge Team, que faz a ponte entre o Lisbon Project e as várias instituições em Portugal, porque sabemos também assumir as nossas limitações e tentamos criar contactos e uma rede de contactos muito forte na cidade de Lisboa, para depois também nos ajudarmos a saber onde indicar aos nossos membros da comunidade para irem. Temos também a Community Life, baseado na comunidade, e eu acho que aqui é que é a grande diferença em relação às outras organizações, é que nós somos mesmo intencionais na criação da comunidade para a integração, não estamos só focados na integração, estamos focados na criação da comunidade para que isso aconteça, porque a nossa base de crença é que não há integração sem comunidade. E, portanto, criando essa comunidade, a vida torna-se melhor, torna-se mais leve, e acho que qualquer pessoa que já tenha emigrado para fora sabe que é o ponto número um que se procura, além de, pronto, tratar todas as coisas administrativas, é procurarmos uma comunidade que seja nossa, que nos faça sentir em casa. E é muito nisso que nos baseamos. Portanto, a Community Life basicamente cria muitos eventos. Todas as quartas-feiras temos um jantar de comunidade, temos também sextas-feiras, que é muito dedicada à família, temos vários eventos que celebram as múltiplas nacionalidades que temos no Lisbon Project. A última foi an evening in Latin America, já tivemos no Egito, já tivemos no Iraque, e fazemos sempre também por trazer a cultura das pessoas e dar-lhes alguma vida dentro do Lisbon Project, e também nós aprendermos com isso. Acaba por dar também a vida a um bairro, Arroios. Queremos também muito trazer o bairro para o Lisbon Project, não só a Lisbon Project para o bairro, mas também e pôr as pessoas em contacto. Mesmo uma das partes das aulas de português é muito os nossos membros saírem à rua e estarem lá a criarem conversa com lojas locais e pedirem indicações, etc. Também, porque eu acho que também traz essa proximidade, e as pessoas normalmente, e ainda bem, aqui em Portugal ainda se vê muita abertura para isso e muita curiosidade, e portanto são sempre muito bem recebidos, e eu acho que cria essa proximidade que é muito o que se quer. Certo, falaste da língua, eu moro na Bulgária e não falo búlgaro, é uma vergonha, mas certo que a integração fala-se que parece uma coisa fácil, mas só passado 4 anos é que eu me sinto a integrar-me verdadeiramente na cultura. Em Moçambique foi diferente, porque é a mesma língua, então foi muito mais Exato. fácil essa integração. E no vosso projeto, a língua é mesmo muito importante. Pelas minhas pesquisas e por aquilo que sei, que somos a única organização aqui em Portugal a trabalhar completamente em inglês. Todas as nossas atividades são em inglês, portanto, chama também outro tipo de imigrantes que não nos procuraria de outra forma, porque realmente sentem-se mais confortáveis na língua inglesa, e depois a partir daí desenvolver também para o português, mas eu acho que também apazigua um bocadinho as pessoas ao chegarem a um sítio e estarmos a falar inglês. A maior parte dos nossos voluntários também são estrangeiros, os nossos estagiários, temos imensos estagiários que estão a estudar cá em Portugal, mas são estrangeiros e querem também contribuir de alguma forma, ou têm um estágio por causa da universidade, e escolherem-nos a nós também nos põe muito orgulhosos, porque temos noção que chegamos a sítios que, se não, só falássemos em português e nos restringíssemos a isso, não chegaríamos. Do outro lado, temos os portugueses que têm muitos mitos sobre os migrantes. Que preconceito é que achas que seria, ou que seria aquele que te irrita mais ouvir, por exemplo, para desfazer essa ideia? Não é que me irrite, mas que dou mais por mim, mais vezes a desconstruir, é que as pessoas vêm por desigualdades sociais e não porque há. O grande motor da imigração é a evolução económica, é a procura de trabalho, e é porque há empregos para preencher. E, portanto, quando me começam a dizer quase, ai, como. Ai, mas porque é que vêm para cá? Esse tipo de discurso, estar a desconstruir tudo isso e estar a fazer ver a pessoa que é uma necessidade económica que nós temos, e que somos um país envelhecido e que somos um país que está à procura muito de mão de obra. Pronto, estar a desconstruir isso é sempre, dou por mim, é o que eu dou mais por mim a desconstruir. É o que é o motor da imigração, e que não é desigualdades sociais, mas sim a procura de emprego e a necessidade laboral.
sim, uma melhora de vida. Depois temos que separar aqui um pouco quem migra de forma económica e quem é um refugiado, não é? Porque foge da guerra e de condições difíceis, é um bocadinho diferente. Nessa parte da empregabilidade que tu falas, é a tua área, por isso vamos passar aí para esse lado. Queres contar como é que funciona, como é que vocês falam com as empresas, como é que integram essas pessoas, qual é o processo? Focamos-nos muito em empoderar os membros da nossa comunidade na procura de emprego. Nós dizemos sempre, não somos uma consultoria de trabalho, não somos nada do género, nós empoderamos as pessoas a fazerem a sua pesquisa de emprego e, portanto, focamos-nos muito em workshops para ter a certeza que as pessoas estão pelo menos prontas e a saber o que é a realidade laboral aqui em Portugal. O segundo passo que nós fazemos também, nós trabalhamos com muitos voluntários e fazemos um mentorship, uma relação de mentoria entre os nossos membros da comunidade e os nossos voluntários, portanto, dependendo das competências que o voluntário tem e que o membro da nossa comunidade procura, fazemos essa ligação e incentivamos muito a que haja aqui uma relação de mentoria, não é? E que dure pelo menos um mês, 2 meses, o que seja, e depois também depende muito dos mentores. Nós temos alguns mentores que põem-se de CV na mão a irem de porta a porta com a pessoa, apesar de nós dizermos, não é uma obrigatoriedade, portanto depois também depende muito do voluntário e daquilo que ele também está disposto a fazer. Temos outros voluntários que se sentam, dão quase trabalhos de casa, portanto também depende muito dos nossos voluntários. No que toca às formações, aí é que nós procuramos mais as empresas, também porque no meu primeiro ano a trabalhar com a Lisbon Project, aquilo que eu me apercebi muito, as empresas contactam-nos muito, mandem-nos CVs, por favor. Pronto, nós mandávamos os CVs, e não havia quase uma relação entre nós e a empresa. E aquilo que acontecia muitas vezes é que eram casos nada bem sucedidos de integração laboral, porque ainda há muito esta noção de que o imigrante é que tem que se adaptar a nós. E eu percebo isso, mas também tem que haver uma adaptação da empresa, porque realmente há uma necessidade e há um enorme problema de retenção nas empresas, e portanto ou as empresas também fazem o esforço entre aspas, dão a cara pela pessoa que estão a contratar e estão dispostos também a apoiá-la noutras medidas, não é? Ou então também não podem estar à espera de vou-te contratar, mas olha, tens que te integrar e que seja o que Deus quiser. E eu acho que havia assim, acho que houve um caso para mim que me marcou muito, que foi 6 pessoas que começaram a trabalhar num sítio e rapidamente 2 delas foram despedidas logo no dia seguinte, a outra foi despedida uma semana depois, a outra foi despedida quando acabou o contrato de 6 meses de fase experimental, e ficaram lá 2 pessoas, 2 mulheres do Bangladesh, que é quase um protótipo de mulher querida, e são realmente, hoje em dia tornaram-se grandes amigas minhas, mas que é, pronto, e que para um português, para lidar com culturas diferentes, eu percebo porque é que são mais afáveis. As outras 4 pessoas era tudo homens. E eram homens de diferentes culturas, tínhamos desde o Gâmbia, o Egito, Nigéria, e que são culturas se calhar mais duras, não é? E tu estás na Bulgária, has de saber o que é que eu quero dizer com culturas Sim, mais sim, duras, não é? Do que a certo. cultura portuguesa. Nós realmente somos muito afáveis, sorrimos muito, somos simpáticos. Então no Norte somos muito queridos, mas depois também não podemos estar a pedir às pessoas para assumirem que é assim que têm que se comportar para se integrarem. E aquilo que eu percebi foi um bocado também de preconceito, falta de preparação da empresa, falta de preparação das equipas, porque depois a diretora de recursos humanos pode querer tudo isso, mas se o gerente que está na loja, não é? Se não está preparado, se não está bem treinado, se as equipas não estão bem treinadas para receber, também é meio do caminho feito. E então a partir daí foi quase um wake-up call de não, nós temos que chegar às empresas, trabalhar mais com as empresas e também ter a certeza que há um acompanhamento antes da integração e não só depois da integração ou durante. Porque depois Vocês acompanham essa parte do processo com as pessoas?
Exato. tanto do lado da empresa como do lado das pessoas que procuram emprego. Para nós tornou-se essencial e mesmo a nível de formações, começar a trazer mais as formações, ok, queres contratar imigrantes, então também temos que verificar qual é a tua preparação para os receberes e começar a abrir este diálogo sem julgamento, um diálogo aberto, um diálogo honesto, mas tem que haver este diálogo e acho que há muitas empresas que nem sequer estão preparadas. Um deles, por exemplo, eu até posso contar, um deles foi despedido porque pediu para não trabalhar à sexta-feira, porque é muçulmano, pediu para não trabalhar à sexta-feira. E na altura responderam-lhe qualquer coisa como vamos ver, mas em princípio não dá. Despediram-no no dia seguinte. E quando eu contactei esta entidade empregadora, eu perguntei-lhe, mas não lhes disseram que não? E ele, não, porque nós acreditamos na liberdade religiosa. E tudo bem, ok, mas depois não sabem ter esta conversa aberta. E muitas vezes, com medo de dizer a coisa errada, preferem não dizer nada e imediatamente passar ao despedimento. E para mim, foi um alerta do nosso papel enquanto organização não governamental, enquanto experts, não é? Trabalhar com esta população, como nós também podemos ajudar e abrir essa porta também para que as empresas e nós colaboremos. As empresas não estão preparadas para essa diversidade? O que é que falta? Acho que ainda não, acho que foi um crescimento exponencial que não se estava muito à espera e acho que em muitas empresas ainda estão a tentar perceber como é que devem agir. Acho que cada vez mais temos empresas a contactarem-nos também para os ajudarmos a integrar, porque depois começam-se também a perceber, espera lá, eu estou aqui a apostar neste treino para esta pessoa, mas há muita falta de retenção. Mas também há falta de retenção porque há falta de integração, há falta de preparação. E, portanto, eu se estou num sítio onde não me sinto, onde sinto que não sou valorizada, basta a fábrica da frente, o sítio do outro lado da rua me dar mais 10 € e eu vou, não é? E nós vemos muitas empresas, uma família, somos uma família, mas então tem que se comportar realmente como uma família diversificada, como querem criar. E, Qualquer portanto, pessoa quer ter uma melhor condição de vida económica, não é? Todas exatamente. as pessoas ficam a ver jogadores de futebol que mudam de clube porque vão ganhar mais e toda a gente é igual, quer ter melhores condições de vida, isso é normal. Exatamente. E portanto acho que passa muito por aí, pronto, em boas práticas laborais, não é? Um recrutamento inclusivo, programas de onboarding personalizados, apoio administrativo, apoio legal, engagement das equipas, portanto projetos colaborativos, ambiente de trabalho inclusivo, com planos de carreira. Acho que há muita gente que ainda tem esta mentalidade, é imigrante, é quase trabalho barato, não é? E não há um plano de carreira para as pessoas crescerem. São pessoas com ambições, são pessoas que querem também contribuir de uma forma que também se sentem valorizadas. E portanto acho que passa muito por aí, fazer uma mediação do impacto, portanto chegar ao final do ano e pensar, ok, quantos imigrantes é que conseguimos reter, como é que conseguimos reter os imigrantes que conseguimos, que boas práticas é que tivemos com estas pessoas que se calhar devíamos ter de uma forma mais generalizada. Que também queria te perguntar sobre o perfil dos migrantes que aparecem na associação, porque não sei se é um mito e queria que se pudesses clarificar, porque tem-se esta ideia que são sempre pessoas de emprego terceirizado, não é? De classe baixa, mas há muitas pessoas com outros perfis que poderiam ter outros empregos até maiores, mas que vocês até ajudam nessa parte da qualificação. Se pudesses fazer um perfil do migrante que aparece na associação, qual é? É muito diversificado. Nós temos, salvo erro, mais de 100 nacionalidades que estão connosco. Portanto, não há propriamente um perfil. Nós temos desde o consideraremos expats a virem e tentarem, porque vêm migrantes, não é? E nós até já discutimos, pronto, também é este o tipo, americanos, da Nova Zelândia, australianos, a procurarem-nos e prestamos também esse serviço mas acaba por, pronto, como vêm com o expat kind, Para não mim é? são migrantes na mesma. Exatamente, claro que são, mas eu acho também sou expat que e às vezes fico tem a ver com a um tal bocado percepção, Sim. E com alguma facilidade também. Eu acho que também tem a ver com o network de
contactos que nós fazemos Uhum. e a área de trabalho que temos. Pelo menos dando assim o feedback das minhas equipas que trabalham comigo, ficam sempre muito surpreendidos do quão qualificadas as pessoas são. Porque realmente nós temos pessoas com altos níveis de qualificação, mas que simplesmente não têm as qualificações deles reconhecidas. Nós até fazemos uma coisa com a edição de CV, com o programa de edição, com o programa de edição de CV, dizemos sempre, pronto, olha, este é o CV que tu precisas, este é o CV que tu queres. E fazemos assim 2 CVs diferentes, que é exatamente para pronto, este é para sobreviveres, para arranjares um emprego ontem. Este aqui é o CV que realmente para aquilo que tu queres de carreira. O paradigma mudou um bocado com o final da manifestação de interesse. Portanto, nós antes tínhamos um certo perfil de imigrantes que hoje em dia já não vemos tanto. Nós ajudamos muitas nacionalidades, principalmente indianos, nepaleses e bengalis. Se bem que, outra vez, eu acho que este paradigma está lentamente a mudar também. Já vemos outras nacionalidades também predominantes na Lisbon Project. Não há propriamente um perfil, mas vejo pessoas altamente qualificadas e é uma coisa que recebemos sempre feedback, principalmente quando temos atividades em que convidamos empresas a virem participar em atividades. É logo assim um primeiro que me dizem, olha, que também me causa alguma irritação naquilo que estavas-me a perguntar, de que giro, olha, achava que eram muito menos qualificados, afinal, e acham, pronto, esta ideia, eu acho que sim, é um mito, sem dúvida. Claro que temos pessoas que não são qualificadas e pessoas que estão dispostas a qualquer trabalho, temos pessoas que estão dispostas a qualquer trabalho, mas são altamente qualificadas. O estarem dispostas a qualquer trabalho não significa que não sejam qualificadas, e pronto, há um bocadinho de tudo. Vou tentar partilhar mais um vídeo. All of my recipes and stuff, it's from home. It's from my mom. In Portugal, it's been 5 years I work. I have been in many different restaurants and stuff like that. So each place I have been, my colleagues and the main chef, all of them, they were like taking classes and stuff like that. They go to course, something like that, but I never been. Meu mãe com meu irmão, 3 meus irmãos ainda está no Iraque, no campo refugiado. Eu tenho um irmão que vive na Alemanha. Eu estou aqui no Portugal sozinho. 10 anos eu não vi minha mãe, meus irmãos. Being a refugee, it's really hard. There's like many different reasons to leave your country, you leave your home, your family. A vida de refugiado é muito difícil, disse ele. É um mocinho, conheço bem, é muito querido. Tem uma tatuagem da Lisbon Project dele. A sério? Uau! Então escolhi bem o vídeo. O Lisbon Project foi um dos primeiros que a Gabriela Faria, a nossa CEO, que conheceu, foi assim num parque. Eu acho a história lindíssima, porque depois pronto, ficaram muito amigos e ele vai lá sempre, todas as quartas-feiras. Ele já tem emprego, ele oferece até, muitas vezes entra pela Lisbon Project e diz, preciso de pessoas, cozinheiros aqui, acolá, aquele outro, e mesmo assim todas as quartas-feiras lá está ele no Lisbon Project a cozinhar para toda a gente nos jantares da comunidade, que é uma coisa muito, muito bonita. É este tipo de exemplos que nós vemos constantemente de pessoas a quererem dar de volta, e isso é muito gratificante. Como é que foi a história dele? Tem um final, entre aspas, muito feliz, mas que ainda é carregada com muita mágoa, muita saudade, e gosto muito de o ouvir falar sobre o Lisbon Project, porque acho que é um grande advocate para aquilo que nós fazemos. Ele nem sequer queria vir para Portugal, estava num campo de refugiados na Grécia, em Lesbos, acho eu, e depois deram-lhe a opção para ir para Portugal. Ele disse, não quero. E mesmo a maior parte das pessoas que eu conheço, algumas refugiados que estão cá em Portugal e foram, pronto, disseram-nos, então Portugal, o Cristiano Ronaldo, e eles, Cristiano Ronaldo, está bem, pronto. Vamos assim à aventura. Não sabem mesmo, há muita gente que ainda não sabe mesmo onde é que é Portugal, a não ser que uma pessoa diga Cristiano Ronaldo e de repente, ok, e pronto, também entusiasma muita gente. Daquilo que tu viste e do teu trabalho,
Conhece assim outras histórias que te surpreenderam, que te transformou até um pouco? Muito, muito. Eu vejo histórias todos os dias de pessoas muito bonitas. Há uma senhora do Bangladesh, com quem eu fiquei muito amiga, que é a Tamana, que tem 2 filhos. Todos os dias ela trabalha. Olha, foi uma das senhoras do Bangladesh que ficou com o tal emprego que eu falava e que continua a trabalhar. Está neste momento à procura de um part-time também, porque diz: eu trabalho aqui full-time, mas não dá para eu pagar todas as minhas contas, não é? Como é a realidade de muitos portugueses, também, infelizmente. Conseguiu agora arrendar a primeira casa dela, mas para isso precisava de um guarantor que fosse português e andava ali à procura, porque ela vivia numa casa em que estava com muita gente, vivia com a filha e com o filho, e mais uma quantidade enorme de pessoas numa casa onde não era suposto, e portanto queria sair dali o mais que podia, mas estava ali presa em relação a, ok, eu agora consegui juntar dinheiro suficiente para sair daqui, mas como é que eu saio se eu não tenho um fiador português? E então houve todo uma procura dela, que agora conseguiu a casa que queria, e para mim é sempre bonito receber estas mensagens em que dizem: ok, olha, consegui a minha casa, mandam fotografias da casa, e é isso que alegra muito os meus dias. Acho que também, outra vez, eu tenho sempre pessoas da minha equipa, mas porque o faço de forma intencional, em termos de recrutamento sempre de membros da nossa comunidade. Eu quero pelo menos sempre ter um membro da minha equipa que seja também um membro da comunidade, e para já tem funcionado lindamente, e o Jay, que é a pessoa que está neste momento a trabalhar comigo também, tem uma história de vida incrível, em que achava que ia para a Espanha, parou em Portugal, foi posto na agricultura. Ele é super expert em computadores e IT e software development, e então quando se deu por ele em Odmira, onde 90% das pessoas no trabalho de Odmira são imigrantes, sem saber que ia para lá, tiraram-lhe o passaporte. Foi um caso de tráfico muito, muito triste, mas que teve um final muito feliz. Ele, na altura, nem sequer deixou de falar com a mulher, porque tinha muita vergonha de estar lá, nas palavras dele, ter sido enganado a chegar lá. E depois, no entanto, começou a criar relações com uma senhora também que trabalhava num restaurante, eventualmente saiu de Odmira, conseguiu obter o passaporte dele de volta e foi trabalhar nesse restaurante, ficou lá imenso tempo. Ele fala daquele restaurante e só trabalhou com pessoas portuguesas na altura, e fala, diz-me, com a alma cheia, e é muito bonito de ver também como pequenas pessoas que passam pelo nosso caminho e como nós podemos fazer a diferença em pequenas ações. Aquela senhora estava só a contratar, pronto, uma pessoa, não fazia a mínima, mas o papel que essa senhora teve na vida do Jay é inacreditável. E ele depois eventualmente mudou-se para Lisboa, conseguiu que a mulher dele viesse para cá, tiveram um filho, e agora tem uma família linda. E ele então arranjou um emprego para uma empresa americana, e agora está mais estável, e imediatamente que estabilizou um bocado, mesmo com o filho, veio procurar a Lisbon Project, que tinha sido o sítio que ele procurou quando primeiro se mudou para Lisboa, também para o orientarem. Ele imediatamente inscreveu-se no Lisbon Project e disse: pá, eu quero dar de volta, para ajudar pessoas que, tal como eu, estavam completamente desamparados. E muitas dessas pessoas, infelizmente, eu acho que não estou aqui a contar nenhuma novidade, vêm sem sequer saber que vêm para Portugal, vêm por redes que nem eles próprios se apercebem que estão a ser traficados, ou alguns até se dizem: pronto, sim, mas é a única maneira de eu chegar, porque senão, por vias legais, que as pessoas falam tanto, as vias legais, por vias legais seria impossibilitado, ou teriam que ficar no sítio onde estavam durante anos e anos à espera. A história é interessante porque mostra dois países, não é? Certo? Duas formas de receber os imigrantes, e temos essas pessoas, temos essa dicotomia no país. Cada vez mais vê à vontade das pessoas falarem da imigração e dos imigrantes de uma forma muito apreciativa, tendo a começar uma conversa com pessoas que eu ouço, mesmo não conhecendo, mas de tentar explicar um bocado o que é esse processo. E muitas vezes nós, falando de nós portugueses indo para a França, as pessoas espera, isso é diferente. É diferente.
os primeiros portugueses que foram de forma completamente ilegal. E por aí além, não foram só os primeiros. E falar um bocado disso, viveram em latões, em Paris, e falar um bocado disso aí é de repente, ok, e começam lentamente a ver-se nesses pés, porque eu acho que falta muito a empatia, é ver-nos a nós próprios na história do outro. Estás habituada a falar com pessoas de formas diferentes, de culturas diferentes, e depois aparece-te alguém assim que tem aqueles mitos todos na cabeça. O que é que tu sentes nesses momentos? Começa por desmistificar. Qualquer conversa tem que se primeiro chegar a um acordo naquilo que nós concordamos, ok? As pessoas merecem uma vida digna, certo? As pessoas movem-se de um país para o outro para terem melhores condições de vida, certo? Porque às vezes as pessoas, os imigrantes. 97% do mundo não imigra. Porquê é que não imigram? As pessoas preferem ficar nos seus espaços, preferem, se pudesse escolher, a maior parte das pessoas prefere ficar nos seus espaços, prefere ficar ao lado da sua família. E, portanto, é um bocado arranjar onde é que podemos concordar. E depois, a partir daí, saber, ok, mas no que é que discordamos então? E mais vezes do que não, uma vez que se concorde, as discórdias são mais leves, porque depois a partir daí, para nós arranjarmos concordância, também temos que nos meter temos que desenvolver alguma empatia. Claro que há pessoas, atenção, há pessoas que eu simplesmente ok, não vale a pena conversar e não, portanto eu não vou falar com os chegas desta vida, apesar de ter algumas pessoas que eu conheço que apesar de não me admitirem, tenho a certeza que lá vão, mas arranjar alguma concordância, porque eu acho que a maior parte das pessoas concorda que a gente é merecedor de uma vida digna e, portanto, a forma como isso se atinge essa vida digna é que pode ser motivo de discordância e aí um bocado debater sobre isso. Vamos ver aqui mais um vídeo. I was born in Nigeria, and then at 16, I moved to Ukraine to study medicine. And the war happened. The war happened in February 2022. In my city, Sumi, we were stuck. Well, finally, after 2 weeks, we were able to leave. And when we left, the only place that was easy enough for me to run to was Hungary. I went there, we had the house, and then we started to look for food, school, and stuff. It wasn't easy because there was nothing stable. Then I had to leave. With my passport, you can't really go anywhere. You need like a visa to move around. So I didn't have any country's visa. I had applied for the Portuguese refugee visa. And then finally, I'm here. I'm here. I loved it so much here when I came. It was a different vibe. I was looking for housing. In September, I joined the Lisbon Project as a refugee, like as a migrant looking for something. And Eva reached out to me and she talked about this new role, the engagement coordinator. And I was like, that's really exciting. Temos aqui mais um exemplo que estavas a falar de alguém que ficou integrada na equipe. E quando apareceu essa imagem, estavam aí 3 pessoas, o Salman e o Rashid, quando ela estava a servir a comida. Também são outros 2 que foi exatamente isso, vieram ajudar. Esse aí de barba, o que está aí de barba e o atrás de óculos. O atrás de óculos era da minha equipa antes, o Rashid, que agora tem um emprego, já arranjou um emprego aqui em Portugal, porque depois também muitas vezes o estágio permite que eles arranjem emprego mais facilmente, porque depois também acho que há muita falta de confiança. E a partir do momento em que têm quase registado, ok, já trabalharam aqui em Portugal, eu passo-lhes sempre uma carta de recomendação, já vem com alguma confiança acrescida que ajuda sempre, eu sinto que ajuda sempre depois na obtenção do trabalho. É mesmo importante, não é? É, sem dúvida. Eu também tinha muitas outras perguntas já acerca das mudanças das leis recentemente. Não sei se queres referir alguma coisa sobre isso, sobre, por exemplo, a reunião familiar, acho que é importante e a manifestação de interesse. Eu acho que a reunião familiar, não é? Sem família não há integração. Portanto, não podemos estar a pedir a uma pessoa para se integrar e impossibilitar a família de vir. Eu conheço pessoas que estão extremamente solitárias
o menino, por exemplo, de Goa, estava-me a dizer: eu acho que vou-me embora porque eu estou sozinho, eu trabalho, vou para casa, estou sozinho. E agora ainda por cima com isto em cima, que traz muita incerteza, porque depois é constitucional, não é constitucional, e vai... e esta incerteza depois também massa uma pessoa, e depois desmotiva, depois temos depois o empregador dele, e tal, mas porque é que vai, e porque é que eu não retenho, e vai tudo num ciclo. Eu Depois acho temos do outro lado os expats, ou os nómadas digitais, em que têm isenções fiscais e têm uma isto, condição isto económica diferente. Isto vê-se, Luís, no barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que era uma dos meus conselhos para lerem, para as leituras. Vê-se muito qual é a percepção das pessoas do subcontinente indiano, por exemplo, pessoas do subcontinente indiano, e qual é a impressão das pessoas com imigrantes ocidentais. Querem mais imigrantes ocidentais, menos imigrantes do subcontinente indiano. Vem muito destas percepções daquilo que é bem-vindo e que não é. Infelizmente vê-se ainda muita discriminação no que toca a estas políticas. Há políticas que foram feitas e o resultado tem tudo para ser positivo, mas tem tudo para ser positivo se for feito de uma forma realmente humana e sustentável, e não só dizerem que é humana e sustentável, como muitas vezes infelizmente vemos o nosso governo a fazer. Acho que passa mesmo por uma colaboração de instituições governamentais, de empresas, do governo, não é? Das organizações sociais também. E enquanto isto não for feito, acho que vai ser sempre trabalho desametado, infelizmente. Eu estou a sorrir porque tenho uma pergunta na cabeça. Se tivesse 5 minutos com o primeiro-ministro, o que é que lhe perguntavas? O que é que eu lhe perguntava? Se calhar tentava entrar um bocado mais na cabeça dele em relação aos planos, ou o que é que ele significa com mudanças de política de forma humana. Tentava um bocado apalpar o terreno de isto é feito para o povo, para os votos e simplesmente para freguês ver, como se costuma dizer, ou se é realmente a pensar em imigrantes. Perguntava-lhe quantos imigrantes é que ele realmente consultou antes de pôr políticas para a frente que são tão rápidas, são sempre, acho que são sempre tão pouco pensadas, infelizmente. O final da manifestação de interesses, por exemplo, eu concordei, as pessoas às vezes ficam assim surpreendidas quando eu digo, claro que concordei. A política de porta escancarada só deixa as mesmas pessoas sempre vulneráveis, mas a questão é, ok, mas o que é que vem substituir isso? De que forma? A quem é que nós estamos a dar prioridade? De que forma é que estamos a humanizar realmente as pessoas? E eu acho que falava um bocado nessa base. Como é que vês daqui a 10 anos a Lisbon Project? Qual é a visão? A visão é um Porto Project, um Algarve Project, um Aveiro Project, um Coimbra Project, um Açores Project. Um Braga Project. Um Braga Project, ora aí está. Vejo mesmo muitos hubs à volta do país. Esse é o sonho, já falámos várias vezes, e esse é o sonho. Eu no meu programa em si vejo muito colaboração com empresas em que há todo um apoio holístico, desde a língua, desde inteligência emocional, liderança, apoio legal, apoio de emprego, job readiness, e depois sim formações mais técnicas para cada setor. Passa muito pela colaboração com as empresas, e acho que é isso também que a manifestação de interesses veio trazer, foi responsabilizar as empresas, e aí eu acho bem, mas agora depende, o governo vai responsabilizar as empresas ou são só as empresas que são responsáveis pelos imigrantes e que seja o que Deus quiser? E esta é que é a minha questão, também é uma questão que eu colocaria ao primeiro-ministro, mas acho que passa um bocado por aí. De haver uma nacionalização, apoiarmos mais pessoas, chegarmos a mais pessoas com este conceito de que integrar passa pela criação de comunidade e passa pelo um apoio holístico e não só uma coisa pontual. Peço sempre ao meu convidado anterior para deixar uma pergunta, e o meu convidado anterior foi a Bianca Castro, que é uma ativista pela justiça climática, e a pergunta que ela deixou foi: digamos que aquilo pelo qual estás a lutar, no meu caso seria a justiça climática, mas aquilo que seja o foco da luta do convidado é alcançado. Por exemplo, eu estou a lutar por justiça climática,
de repente alcançamos justiça climática no mundo. O que é que fazes a seguir com a tua vida? Qual é a próxima coisa à qual vais dedicar a tua luta ou a tua vida? O que é que fazes a seguir a isso? Uau! O que é que eu dedicava à minha vida? Olha, eu não fiz mais nada na minha vida. Isto foi a minha vida. Ficaria muito contente, mesmo contente. E acho que aí sim podia sair de Portugal de consciência tranquila. E aventurar-me, se calhar, ora aí está, em mais humanitarian work de primeira linha, a não ser que isso também já fosse resolvido, que eu também ficava muito contente, mas sim, acho que saía de Portugal com consciência tranquila. Eu sempre fui muito. O meu chamamento sempre foi muito fora de Portugal, confesso, mas depois também estar cá, para mim é muito importante apoiar a integração cá, apoiar os imigrantes cá, é uma coisa que para mim me toca muito e que me diz muito. Portanto, sim, se calhar queria ir para esse chamamento e seguir para lá para fora. E agora vou-te pedir para me deixares uma pergunta para o meu próximo convidado. Ai, mas essa pergunta foi mesmo profunda. Eu quero fazer uma com a mesma profundidade. É que as perguntas que estou assim a pensar são perguntas que tu de certeza que vais fazer logo. Qual foi o momento na tua vida que tu decidiste que era este o teu rumo? Porque para mim, como foi um momento específico, mas também percebo que não haja um momento específico, mas eu acho sempre interessante perceber qual foi o momento ou o processo até de pensamento da pessoa para escolher o caminho dela. É uma pergunta que eu costumo fazer e vou devolver-te a pergunta. Qual foi esse momento para ti? Eu dei-me tão bem com uma comunidade sudanesa, eu cheguei a viver mesmo no campo de refugiados em Calais, eu cheguei mesmo a viver lá, eles fizeram uma cabaninha e eu vivia lá com uma comunidade sudanesa. Eu agora queria falar mais sobre isso. Vivi lá com uma comunidade sudanesa impecável, que ainda hoje somos grandes amigos, e para mim foi muito pensar como é que eu gostaria que eles estivessem a ser recebidos, e foi muito o que me fez depois mudar para aid de segunda linha, e pensar mesmo como é que eu gostaria que eles estivessem a ser tratados, tanto que é eles que estão no meu screen do wallpaper do computador, e sempre que se fala muito no Lisbon Project fazemos muito tipo, what's your purpose, what's your why, e será sempre o meu why, sempre. Achas que o facto de teres vivido lá nesse espaço, sentiste na pele o que eles estavam a viver? Na pele não consigo nunca sentir, acho que mesmo a experiência em si, para mim foi uma experiência muito emotiva, muito forte, mas se tu me perguntares, espetacular, foi uma, de certeza que eles não têm esse feedback. Eu faço muitas vezes carro pela Europa, paro sempre lá, eles vivem sempre assim numas aldeias em França, e eu quando falo com eles, ou até falamos por telefone, ou o que seja, eu até digo, eu tenho algum peso na consciência da maneira como eu explico esta experiência. Eles não, aquilo que se viveu lá, e isto são pessoas que eram refugiadas há anos, eles estavam a dizer, a experiência que se viveu em Calais, no chamado jungle, foi uma coisa inédita, porque era um campo de refugiados informal, foi criado pelas comunidades completamente, tínhamos restaurantes, havia barbeiros, havia mini mercados, houve toda uma aldeia quase criada lá, e foi uma coisa inédita, e o desmantelamento do campo acho que foi uma coisa importante, porque permitiu a muita gente avançar com a vida deles, ao mesmo tempo tirou chão a muita gente que hoje em dia procura ir para a Inglaterra ainda, e neste momento a polícia pode fazer tudo e mais alguma coisa que não há atenção mediática, já ninguém quer saber, e então há muitos casos de pessoas que eu conheço que ainda trabalham lá, organizações, e que me dizem que é de partir o coração a situação em que se encontram lá. A polícia faz o que quer, já na altura fazia um bocado, eu sofri de muito assédio por parte da polícia, muito assédio, muitas ameaças de ir para a prisão, e foi uma coisa muito pesada, mas também bonita. Eu acho que não é espetacular, foi bonito o que se viveu lá, e isso é que eles também sentem. Acho que dizer, senti o que eles sentiram, não.
cheguei a ir uma noite, eles chamavam-lhe o Chance, meterem-se nos caminhões, meterem-se nos barcos, chamavam-lhe da Chance. E eu cheguei a ir uma altura toda vestida de preto para ir com eles. Eu fiquei completamente chocada quando um caminhão para e vai imensa gente a correr para se meter. Houve imensa gente a correr e de repente desapareceu. Tipo, eu não sei onde é que eles se enfiaram para ali no caminhão. Eu fiquei tão chocada. Eu tinha um amigo meu ao meu lado que até ia tentar, mas viu a minha cara e ficou tipo, não, eu fico contigo. E eu não estava nada à espera. Eu estava mesmo um bocado uma mistura de ingenuidade, uma mistura também de ignorância, e fiquei mesmo, era pesado ver. Depois para eles falhavam, apareciam no dia seguinte, riam-se um bocado, pronto, olha, tentei, amanhã tenta-se outra vez. E aquela resiliência, eu acho que foi uma coisa que me mudou, isso mudou muito. E a maneira como eu olho para a vida. Também no passado, ora aí está, no Camboja, Laos, Moçambique, tinha tido muito isso, mas com esta proximidade de eu viver, foi muito diferente. O que é que te mantém com esperança para o futuro? As pessoas. Vejo pessoas a mudarem de mentalidades, há alturas em que duvido um bocado, principalmente a nível político, e olhar à minha volta às vezes desmotiva-me, mas depois falo com as pessoas certas e isso volta-me a motivar muito. A Gabriela é uma pessoa que me inspira muito, é uma pessoa que me dá muita esperança, as pessoas com quem eu trabalho, os voluntários, a nossa diretora de programas, a Jodé, também é uma pessoa super positiva e a maneira como ela pensa a mim inspira muito. E eu acho que é as pessoas à minha volta, é o que me dá muita esperança. Estar ali na Lisbon Project e ver pessoas constantemente a entrar, a sair, e sempre dispostas a lutar, a mim dá-me muita esperança. Se quiseres, podes avançar para aí, para as recomendações dos livros. Vou mostrar aqui, que é o Hein de Haas, que é um sociólogo holandês, e é exatamente sobre aquilo que nós estávamos a falar, é como funciona realmente a imigração. E ele escreve lindamente porque começa com mitos e depois desconstrói os mitos. E eu acho que é uma leitura muito importante para qualquer pessoa que queira perceber melhor a imigração. Nós continuarmos a falar da imigração como és anti-imigração, és pró-imigração, para mim é tão estapafúrdio como se perguntar és pró-economia, anti-economia. A imigração existe, e tem a ver com fazê-la de uma forma sustentável, deixar que as pessoas se integrem de uma forma sustentável e integradora mesmo, verdadeiramente integradora, e do que estar a continuar a segregar as pessoas e a continuar a dizer que elas estarem cá já é a imigração em si. Eu acho que a imigração tem tudo, e nós como país somos tão, como portugueses, Sabemos bem. sabemos receber. E sabendo receber, e também sendo uma comunidade de imigrantes, também de emigrantes tão grande, acho que temos essa obrigação, e E não perceber. é só desde a altura da ditadura, é só da geração da Troika, houve tanta imigração, hoje em dia é tanta imigração de Exato. portugueses para fora. Exatamente, e portanto perceber um bocado isso, perceber esse papel e saber desconstruir muitas mentiras, porque eu acho que depois a desinformação também vem minar muito a opinião pública, e eu acho que também passa muito por, pronto, desconstruirmos, ganharmos conhecimento e assim então combatermos esta desinformação. É isso e o barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é uma coisa mais simples, até um bocado até interativa, porque uma pessoa está lá, até está a dizer qual é a sua própria percepção e depois vai dando os resultados reais e vai falando e comparando, e portanto são duas leituras que eu, pelo menos isso, lendo isso, acho que já é 2 passos à frente, no que toca a respeito deste tema. Parece muito interessante. No podcast do que faz falta temos um clube de leitura, se quiserem fazer parte, é só no link da bio do Instagram, tem lá, e podem juntar-se ao grupo no WhatsApp, depois tem lá as regras todas. De 2 em 2 meses nós escolhemos um livro para ler e discutimos o livro. Basicamente é isso. Eu tenho aqui, também a possibilidade dos meus subscritores deixarem perguntas, e a Mary enviou uma pergunta que foi: podemos nos voluntariar de forma online?
Sim, vão a lisbonproject.org e têm lá como se envolverem, how to get involved, eu sei mais em inglês, peço desculpa, how to get involved, e têm lá desde os estágios, voluntariado, têm lá os passos que devem seguir para se candidatarem. O que é que tu achas que faz falta, Margarida? O que é que eu acho que faz falta? Na Lisbon Project, estão a dizer. No mundo, Ai, no mundo não saímos daqui, Luís. Então vá, pode ser no Lisbon Project. O que é que faz falta? Faz falta, se calhar, não é? Dinheiro para desenvolvermos outro tipo de atividade, mas assim de uma forma mais geral, agora pensei no que é que faz falta e acho que estamos, e daí também trazer esta leitura para cima da mesa, porque falta muita empatia. E falta, principalmente a um grupo determinado da população, falta lembrarem-se da história de Portugal e nossa, como povo. Acho que falta. É isso. Mas Lisbon Project, falta dinheiro. Nós estagiários e voluntários, graças a Deus, temos e estão sempre a vir e há uma rotatividade muito grande, apesar de serem sempre bem-vindos. No mundo em geral, acho que falta empatia cada vez mais. Acho que as redes sociais nos andam a deixar conectados de uma certa forma, mas desconectados com muitas das realidades, porque pronto, depois é o algoritmo que manda naquilo que nós vemos como realidade. Uhum. Deixa-me só dizer por ti que quem quiser pode fazer doações no site da Lisbon Project. E agora sim, para terminar, vou-te perguntar se amanhã acordasses e a integração de imigrantes em Portugal fosse perfeita, como seria esse mundo? Como seria esse mundo? Olha, seria um mundo que simplificava equivalências, que dava valor às qualificações das pessoas. Seria um mundo onde se promove políticas públicas a incentivar empresas a contratar e a reter, e não só deixar que as empresas escolhessem. Seria um mundo onde havia um ensino maior de português qualificado, e havia uma intenção maior de ensino de português e não deixar as pessoas um bocado para decidirem por si. Onde havia uma colaboração entre empresas, instituições, organizações sociais também. Seria um mundo com colaboração sustentável e seria, eu acho, um mundo onde, mesmo não falando a mesma língua, as pessoas pudessem falar, onde houvesse mais diálogo. Acho que falta muito diálogo, falta representatividade. Eu vejo muitos debates sobre a imigração, não vejo um imigrante sentado à mesa. E, portanto, integração passa também por aí, por representatividade. Acho que não vamos ainda ver integração nesta geração, ou pelo menos o teste não será esse. Acho que o grande teste será com a segunda geração. E espero não cometermos o mesmo erro que França cometeu no passado, que olhemos para isso com seriedade e que pensemos num futuro de uma forma séria e não de uma forma de 4 anos, porque acho que também falta muito isso. Então temos aqui a receita para um mundo muito melhor. Como é que parecia? Isto é que me passou assim, sim. A Margarida, a primeira-ministra. Obrigado por teres vindo aqui, foi um prazer falar contigo e mostrar aqui a Lisbon Project. Obrigado. Agradecer-te imenso e dar-te os parabéns também, porque eu vi, quando fui convidada, comecei a ouvir alguns dos teus episódios e olha, e é mesmo que faz falta, sem dúvida nenhuma, e também me inspira a mim e perceber que há realmente pessoas que lutam e fazem pelo bem, é muito bonito de ver e, portanto, obrigada por enalteceres essas histórias também. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O que faz falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro,
Podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.